Terra e suas relações com os outros astros. Vamos analisar esta imagem. A Terra, quando é vista do espaço e quando a observamos, o céu da superfície terrestre é azul. Essa tonalidade azulada é devido à atmosfera, que é composta de gases. Os gases da atmosfera, eles absorvem a energia do Sol, que é composta de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada cor tem um comprimento de onda diferente. Quando a luz do Sol penetra na atmosfera, o nitrogênio e o oxigênio, que são os gases que compõem nossa atmosfera, eles decompõem a energia do Sol. E as cores que têm menores comprimentos de ondas, que estão entre o azul e o violeta, eles passam por esses gases, que aí vai caracterizando o azul do céu. Sistema Solar. Ele é composto de planetas, asteroides e cometas que orbitam ao redor do Sol. A força gravitacional dessa estrela mantém a órbita de cada planeta. Então, ela é, portanto, a fonte de energia que estrutura e influencia o funcionamento desse sistema. Pesquisas científicas estimam que o Sol seja composto essencialmente de hidrogênio e hélio. Sua estrutura interna é formada por um núcleo com temperatura média de 15 milhões de graus centígrados, onde ocorre uma fusão nuclear, que transforma o hidrogênio em hélio. A temperatura média ela vai diminuindo em direção à sua superfície, que vai chegando a aproximadamente 6.000 graus centígrados, ou seja, no centro onde ocorre a fusão, a temperatura é bem maior, e à medida que ele vai se distanciando desse centro, a temperatura vai diminuindo. Nosso planeta é o terceiro mais distante do Sol, e algumas de suas características decorrem dessa proximidade com ele. Sua luz e energia levam em torno de 8 minutos e 18 segundos para chegar até a superfície da Terra. Essa energia e luminosidade, elas desencadeiam diversas reações no ambiente terrestre, como as relacionadas ao clima e às formações de vegetais, entre outras. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são classificados como planetas rochosos, pois eles têm a superfície composta de rochas. Por eles estarem mais próximos do Sol, sua atmosfera é gasosa, diferindo de planeta para planeta. Os demais planetas são classificados como gasosos, pois não apresentam superfície rochosa e têm a atmosfera mais densa, em razão das temperaturas mais baixas, porque eles estão mais afastados em relação ao Sol. Terra e Lua. A Terra tem um satélite natural, que é a Lua. Ela está distante dela cerca de 384 mil quilômetros. Assim como a Terra, a Lua também se movimenta. Os seus movimentos principais são o de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, o de revolução, que é em torno da Terra, e o de translação, que é em torno do Sol junto à Terra. A duração dos movimentos de rotação e de revolução é o mesmo, que são 27 dias, 7 horas e 43 minutos, o que faz com que a Lua apresente sempre a mesma face para a Terra. No período dos movimentos de rotação e revolução, a Lua apresenta 4 fases, cada uma delas com duração de 1 semana. Observemos a imagem. A lua nova ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra, portanto, a face voltada para a Terra não está iluminada. Assim, no amanhecer e no entardecer, ela pode ser visualizada. Na semana seguinte, a fase é de lua crescente, pois parte da face voltada para a Terra está iluminada, sendo visualizada entre o meio-dia e a meia-noite. Depois, a lua cheia aparece durante toda a noite, estando com a face voltada para a Terra. Na semana seguinte, há a fase da lua minguante, pois apenas parte da face é iluminada, sendo visualizada após a meia-noite e antes do meio-dia. Uma das consequências da relação da Terra com a Lua é a influência nas marés. Apesar de ser um corpo celeste menor que a Terra, a amplitude das marés varia com o posicionamento que a Lua se mantém em relação à Terra durante as suas fases e o seu distanciamento do Sol. Observe na imagem. A maré baixa e a maré alta dependendo do posicionamento da Lua, da Terra e do Sol. Terra, Sol e Lua.
O alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua, ele pode gerar um eclipse. Esse eclipse é um fenômeno que ocorre quando a Lua passa pela sombra da Terra ou quando a Terra é atingida pela sombra da Lua. O eclipse ele pode ser solar ou lunar e parcial ou total, dependendo da posição do observador. O eclipse lunar ocorre quando o alinhamento é o Sol, Terra e Lua, durante a fase da lua cheia, sendo que a lua passa pela sombra da Terra. Observe na imagem. O eclipse solar ocorre quando o alinhamento é Sol, Lua e Terra, durante a fase da lua nova, sendo que a Terra passa pela sombra da Lua. Observe na imagem. Terra e Sol. Devido aos movimentos da Terra, a superfície terrestre é iluminada e aquecida. Porém, devido a algumas características desses movimentos, em determinadas épocas do ano, algumas áreas recebem mais luz e calor que outras. O movimento de rotação é o giro que a Terra faz em torno de si. No entanto, esse giro é realizado com uma inclinação de aproximadamente 23 graus em relação à órbita da Terra. Em virtude disso, a superfície terrestre recebe de forma desigual a luminosidade e a energia solar. Essa desigualdade em relação à latitude, ela caracteriza as zonas térmicas da Terra. Nas áreas próximas à linha do Equador, os raios solares atingem a superfície terrestre em um ângulo próximo a 90 graus, ou seja, aquecendo-a com maior intensidade. Consequentemente, a temperatura média do ar é mais alta. Quando ela vai se afastando dessa linha do Equador e se aproximando dos polos, o ângulo em que os raios solares atingem a superfície é menor, o que faz com que a quantidade de calor seja recebida pela superfície. Assim, a temperatura média do ar é mais baixa. Zona tropical ou intertropical. São as áreas localizadas entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Ao atingir a superfície terrestre, a energia solar aquece e ilumina mais intensamente essa área, fazendo com que a temperatura média do ar seja alta, com baixa amplitude térmica anual, ou seja, nessas áreas, portanto, faz calor o ano todo. Zonas temperadas do norte e do sul. A temperatura média do ar é mais amena, com amplitude térmica anual mais significativa. Isso ocorre porque os raios solares chegam mais inclinados, aquecendo e iluminando menos. Essas áreas estão localizadas entre os trópicos e os círculos polares, sendo que os verões são quentes e os invernos bem frios. Zonas polares do norte e do sul. Essas áreas localizadas entre os círculos polares e os polos, a energia solar chega à superfície terrestre com inclinação expressiva, e por isso essas zonas apresentam as temperaturas médias do ar mais baixas. Essas zonas não recebem tantos raios solares quanto as outras. As zonas climáticas influenciam diretamente o comportamento dos tipos climáticos que predominam em cada área do planeta. Em virtude delas, a zona intertropical predomina os climas quentes o ano todo, ou seja, aqueles climas equatoriais. À medida que se afastam do Equador, os climas predominantes são tropicais, quentes durante todo o ano, mas com duas estações diferentes pelo volume de chuvas. Nas zonas temperadas, os tipos climáticos apresentam as 4 estações do ano, sendo que a temperatura é mais alta no verão e mais baixa no inverno. Nas zonas polares, os climas predominantes apresentam temperatura baixa o ano todo. Estações do ano. Elas são consequências da relação entre Terra e Sol, principalmente porque a variação de calor que é recebida pelos dois hemisférios é devida às diferentes posições desses hemisférios em relação ao Sol. Essas estações do ano, elas ocorrem conforme a posição da Terra no movimento de translação, estando seu início atrelado aos solstícios e equinócios. As características e a duração de cada estação são diferentes em cada hemisfério. Na zona tropical, por exemplo, o verão predomina, pois a temperatura média do ar é mais alta durante todo o ano. Nas zonas temperadas, ocorrem as 4 estações, com temperatura alta no verão e baixa no inverno. E ela é amena na primavera e no outono. Já nas zonas polares, o frio é o ano todo, podendo ser identificados 2 períodos em razão da luminosidade. Quando a região polar está iluminada, ocorre o verão, que é sempre dia durante 6 meses.
Quando não está iluminada, ocorre o inverno, sendo sempre noite durante 6 meses.